Voltamos com Fala Espírito Santo. E você não sabe o que fazer com o seu arroz? Daqui a pouquinho vamos ter uma receita de bolinho de arroz. Agora, todos os dias eu dou uma série de dicas aqui no nosso programa. Falo sobre educação, culinária, saúde, cultura, enfim, um monte de coisas legais. Então, que tal mais uma? Um café forte, fresquinho, por exemplo? É claro que eu estou falando do Cafuso. Olha só que maravilha! Ponha mais Cafuso no seu dia. Eu tenho certeza que você vai adorar. E olha, tá saindo um café fresquinho aqui na produção. Pode fazer o seu aí também. É só saborear. Bom, agora vamos ter mais uma dica. Vamos falar sobre saúde. Por isso eu convidei o mastologista, Dr. Roberto Lima, porque com a divulgação de um artigo da atriz Angelina Jolie num jornal americano, em que ela fala que depois de diagnosticado 87% de chances de desenvolver um câncer de mama através de um teste genético, ela decidiu retirar as duas mamas. Doutor Roberto, obrigada pela sua presença. E ao ouvir um caso como esse, todos se assustam. E o grande medo da mulher é a retirada da mama quando diagnosticado um câncer. No caso dela, ela fez um teste genético que custa, média, $3.000. Não é a nossa realidade da população. Mas na nossa realidade, trazendo para a nossa realidade, uma história genética de câncer numa família, essa mulher precisa se preocupar? Ela precisa retirar essa mama preventivamente? Tem que ficar claro, bem claro na população em geral, que só 10% dos casos tem componente genético. 90% dos casos de câncer de mama não tem componente genético nenhum. E 5% dos casos de câncer das pacientes portadoras de câncer de mama são portadoras dessa alteração genética. Certo. Então, quer dizer, isso aí já não é uma regra geral. É uma coisa bem específica, são casos bem específicos. Nesses casos? Esses casos está ultra bem indicado. Realmente, o que você tem? A banalização do método, que é ruim. Então, não adianta você ouvir hoje aqui que é importante retirar as duas mamas, que todas as mulheres vão querer retirar as mamas para não terem câncer no resto das suas vidas. Mas você tem que pontuar isso aí realmente, né? Que você tem que ter história familiar forte, né? Mais de um caso na família. Mais de uma geração, inclusive, né? A avó, mãe, filha e assim subsequentemente. E esse teste genético? E esse teste genético, na realidade, ele se torna mais caro ainda, porque ele tem que ser feito primeiro na pessoa que teve, para depois ele ser feito nos descendentes. Então, quer dizer, o custo dele acaba ficando muito alto. Mas é um teste disponível aqui no estado, inclusive. A Maria Tereza da Serra diz que a irmã e a tia tiveram câncer e o médico identificou nela mamas muito densas para a idade e disse que vai fazer a mastectomia dupla para prevenir. E ela fala que acha que todas as mulheres têm que procurar um médico para saber como estão e continuar com a saúde. Quer dizer, ela parece que enfrentou bem, mas não é o caso de muitas mulheres, quando até diagnosticado o câncer de mama, é uma dura realidade que tem que enfrentar. Você tem que ver, essa história que eu ouvi da Angelina Jolie, é uma coisa que eu já vejo na prática também. É uma pessoa que é mãe, que perdeu sua mãe e que não quer que aconteça isso com os filhos dela, né? Então, quer dizer, a dor que ela passou pela perda da mãe, ela não quer que os filhos dela sintam. Então, quer dizer, é uma atitude, vamos dizer assim, até heróica e que tem a grande vantagem dela expondo isso, botar a gente para discutir isso também, discutir uma doença tão importante quanto o câncer de mama. É claro que ela usa da imagem dela, reconhecida mundialmente, ela tem causas sociais, ela abraça muitas causas sociais, ela faz isso, eu acho que é uma mistura, né? Tem uma mídia, um marketing, mas também uma questão importante. Mas precisa se repensar. Por exemplo, a Soninha Muniz, ela fala que a mãe dela, de 65 anos, teve câncer de mama. Ela tem 45, também teve câncer de mama. Isso faz já 8 anos. E ela tem 2 filhas, uma com 23 e outra com 25 anos. Pergunta se as filhas deveriam ter mais atenção, fazer uma retirada da mama preventivamente. Nessa faixa de idade, não. O ideal seria, se ela tivesse condições de fazer o exame, a mutação do gene, fazer esse teste genético? Nela, especificamente, para depois fazer nas filhas, né? E nessa faixa de idade, 23, 25 anos, é muito cedo para se ter câncer de mama. E se a gente tem que pegar também geneticamente. Esses cânceres de mama genéticos, eles começam na idade mais precoce. A mãe dela falou que teve 65 anos de idade, quer dizer,
é numa faixa de idade de risco maior do que na faixa genéticas que são mais precocemente. E ela teve com 45. Ela já foi mais precoce pouquinho. Né? Tem que ter o cuidado maior, mas o cuidado maior, em vez de radicalizar, tem que fazer uma coisa mais agressiva, porque é uma coisa que tem que ficar bem claro também que não é uma coisa isenta de riscos. É uma cirurgia, é uma cirurgia grande, requer anestesia, requer hospitalização, e você corre risco de infecção, risco de ter perda do processo de plástica também. Então tem que ser uma coisa pensada. Hoje em dia, até para se discutir melhor isso, existem até médico genético, que faz aconselhamento genético, geneticista. Geneticista, né? Então, existe associação. E quando se vai fazer isso aí, geralmente, parte sempre da paciente. A indicação não é médica. O paciente que faz seu desejo, quer fazer isso aí. Então, quer dizer, a gente junta uma equipe multidisciplinar para tratar com isso. O psicólogo é importante, o geneticista é importante, o cirurgião plástico também é importante. Então, quer dizer, tem que fazer uma equipe bem... E retirando essa mama, no caso preventivo, por exemplo, ela diz que reduz assim, em 5% a chance dela de ter um câncer. Você não reduz a zero, porque sempre sobra um pouquinho de tecido mamário residual. Entendi. Tá? Mas realmente, a prevenção, aí nesse caso é a prevenção mesmo, não existe prevenção primária de câncer de mama. A prevenção com a retirada do tecido mamário, ela é bem efetiva, previne 95% dos casos. Pois é. Então, claro que é uma boa conversa, a importância de se fazer a primeira mamografia, que é o aconselhado aos 35 anos. Aos 35 anos, no caso de histórico familiar ou para todas as mulheres? Para todas as mulheres, entre os 35 e os 40 a primeira. Então, eu acho que isso é fundamental, fazer essa visita e, aliás, mulheres irem até ao ginecologista, porque nós sabemos de realidade que mulheres não vão a essa especialidade por medo e tudo mais. Então fica aqui o nosso alerta. Doutor Roberto, obrigada, tá? Por ter vindo. Vou para um rápido intervalo, volto já com uma receita de bolinho de arroz. Ela diz que